Atenção você que... Pesquisa a presidência da República. Quais são os números, Marcos Souza? Jair Bolsonaro, do PSL, tem 31% das intenções de voto. Fernando Haddad, do PT, 24%. Geraldo Alckmin, do PSDB, pela primeira vez em terceiro na pesquisa, aparece com 11%. Ciro Gomes, do PDT, 9%. João Amoedo, do Novo, passou Marina Silva e agora tem 5% dos votos. Marina Silva, da Rede, tem 4%. Henrique Meirelles, do MDB, 2%. Álvaro Dias, do Podemos, 2%. Os outros, todos somados, somam 1%. Ninguém ou nenhum dos candidatos, 6%. Brancos e nulos, 2%. Não sabem ou não respondeu, 4%. Então, nós abrimos a semana da eleição com o Bolsonaro 31%, é isso, Marcos? Exato. 31%, portanto, longe da vitória no primeiro turno. Teremos segundo turno segundo a linha da pesquisa do BTG. O Bolsonaro vinha subindo. Nesta semana ele caiu 2 pontos dentro da margem de erro. Então a linha de alta do Bolsonaro parou. Fernando Haddad subiu mais um pontinho. Tem 24. Quem também subiu foi Geraldo Alckmin. O que mostra que a campanha mais agressiva do tucano deu resultado para ele. Subiu. Haverá fôlego para conquistar pontos suficientes a levar o Geraldo Alckmin ao segundo turno? Vamos ver. Penso que não dá tempo. Não dá tempo. Porque para que o Geraldo Alckmin chegasse ao segundo turno, ele teria que ocupar o lugar do Jair Bolsonaro e não o lugar do PT, porque o lugar do PT no segundo turno está determinado com o Fernando Haddad em qualquer circunstância. E me parece que o segundo turno que nós teremos verdadeiramente será o de Jair Bolsonaro contra Fernando Haddad. Teve simulação de segundo turno aí, Mark? Teve sim, Deninha. No segundo turno, entre Bolsonaro e Haddad, Bolsonaro venceria a eleição, mas com 1 ponto só de diferença. Bolsonaro tem 43%, Haddad tem 42%. Tá empatado, né? Tá dentro da margem de erro. Então o resultado, ele é imprevisível, embora eu sempre sublinhe aqui, o Mark também, de que a eleição de segundo turno é outra eleição. E é preciso que nós olhemos... vai ter que chegar uma hora que a gente vai ter que olhar para que serve a campanha do Haddad. Uma hora a gente vai ter que observar qual é a razão de ser da campanha do Fernando Haddad. Fernando Haddad é o candidato poste do Lula, como Dilma foi, só que agora com um agravante. Haddad vai para o governo para radicalizar a esquerda e para soltar Lula da cadeia. É esse o objetivo. Não resta nenhuma dúvida. A campanha do Haddad é a campanha do Lula. O Marcos Souza fez uma matéria para a TV Record mostrando que Lula manda na campanha do Haddad de dentro da cadeia, a ponto de determinar a remessa de dinheiro de avião para comprar aliados no Nordeste do Brasil, em favor do Fernando Haddad. O crime é comandado de dentro da cadeia. O Lula é uma espécie de líder do PCC, da política brasileira. Nós teremos de decidir, ou nós votamos no bandido e no representante do bandido, ou nós vamos votar no outro lado. Nenhum dos dois também me agrada. Eu não considero nenhum dos dois o melhor para o país, e digo isso e o ouvinte sabe. Agora, nós chegamos a um beco. Ou a gente vai escolher o representante do criminoso, o representante que vai atuar contra a Lava Jato, o representante de quem vai tentar soltar criminoso da cadeia, de um lado, de quem propõe, por incrível que pareça, a criação de um factoide antidemocrático, que é um poder constituinte originário para mudar a Constituição para atender aos anseios do PT. Ontem o Ciro Gomes tirou a roupa do Haddad no debate da TV Record. O Haddad, ele é o instrumento do criminoso. O Haddad não passa da batuta do Lula para radicalizar o país à esquerda. E o outro é o radical da direita. Só que há uma diferença na essência do Haddad para o Bolsonaro. Um serve ao bandido, o outro não. E será essa a decisão do segundo turno. Não é possível
que o Brasil se encaminhará, depois de tudo que nós construímos de positivo no país, de combate à corrupção, que a gente vai dar marcha à ré. É assustador o cenário brasileiro a 6 dias da eleição. É de tirar o sono da gente. Olha o que virou. Mark, conte os bastidores dessa história aí de que o Lula comanda a campanha do Haddad de dentro da cadeia. 6 milhões de reais pra quem? Foi pro Weverton Rocha, do PDT do Maranhão. O que acontece, Daniel? O Lula fez o mapa eleitoral. Pra quem quer saber como é que funciona os bastidores, ele tem na sala dele o mapa do Brasil. Ele controla. Com alfinetes que ele vai colocando. Aqui é o PT, aqui é o Bolsonaro, aqui é o PSDB. E ele vai comandando a campanha dentro da cadeia. Tanto é verdade que Haddad deve estar descendo em Curitiba nesse momento, no Afonso Pena, pra ir falar com o Lula. Tá marcado. Agora de manhã ele vai estar na PF. Toda segunda-feira, a agenda fixa do Haddad é estar em Curitiba falando com o Lula. E ele vai dando todas as coordenadas através de bilhetinhos. Lula percebeu que, pro Haddad subir, ele tinha que recuperar os velhos companheiros. Então ele foi atrás dos coronéis do Nordeste. Leia-se que esses coronéis votaram contra Dilma Rousseff. Lula esqueceu tudo isso e os buscou. Esses 6 milhões... Não, mas não foi golpe. Cadê o discurso aquele do PT? Nós não vamos nos aliar com quem fez golpe contra Dilma. É tudo, o discurso do golpe é uma mentira. O PT... Agora, que vergonha. Cadê a justiça brasileira de impedir o acesso do candidato à cela do bandido? Tá dormindo a doutora Carolina Lebos? Bom dia, doutora. A senhora é excelente, uma juíza de primeiríssimo nível. Como é que deixa? Cadê a OAB? A OAB finge que o Haddad é candidato. Doutor José Augusto Araújo Noronha, a sua função também é a defesa do Estado Democrático de Direito como a maior das instituições deste país. Instituições não governamentais. O Haddad não é advogado do Lula e acessa a cela do companheiro a hora que quer, usando a carteirinha da OAB como se advogado fosse. Cadê a OAB do Paraná? Cadê o Ministério Público Federal do Estado do Paraná? Ele não tem uma petição sequer nos autos. Sabe pra disfarçar, Daniel? Bota alguma coisa e assina junto com os anim. Nem isso ele faz. Cadê o MP? Está deitado eternamente em berço esplêndido? Nós todos vamos assistir de camarote e bater palminhas para um candidato que está em campanha que finge passar por advogado para ter acesso à cela do condenado em 2º grau Luiz Inácio Lula da Silva? Tá tudo bem. A OAB finge que tá tudo bem. O Ministério Público não vai atravessar uma petição. Poder Judiciário, que tem a chance de remover o ex-presidente Lula. Olha o que virou a sede da Polícia Federal. Tá tudo bem. E a gente bate palmas a isso. Será que ninguém se incomoda com o que estão fazendo com o nosso país? De que um criminoso comanda a campanha de dentro da cadeia e tá tudo certo? A gente vai fazer de conta que é desse jeito mesmo? O candidato do Lula, o poste, o Fernando Haddad, que fracassou como prefeito de São Paulo, vai à televisão num debate na TV Record para dizer que vai mudar a Constituição num conceito antidemocrático para atender aos anseios do PT e tá tudo bem. Ninguém tem apreço à Constituição, ninguém defende a democracia. Aí pra meter uma hashtag ele não e bater palminhas em rede social e andar na rua. Ontem, Mark, eu vi uma foto nas redes sociais, um boneco do juiz Sérgio Moro, escrito Moro na cadeia, Lula livre. E as pessoas vão às ruas achando que é contra o Bolsonaro para fazer número ao PT. E tá tudo bem. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Nós enfrentaremos o 2º turno mais difícil da história do Brasil. Denê, só pra contar pro ouvinte, então, o que o Lula tá fazendo dentro da cadeia, ele deu aval para que o partido busque apoio de caciques regionais do Nordeste que votaram contra a ex-presidente Dilma no processo do impeachment, como os senadores Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, além de Fernando Collor, do PTC de Alagoas. A revista afirma que esses políticos deixaram de apoiar Ciro Gomes e Henrique Meirelles em troca da participação de um eventual novo governo petista, inclusive com compensações financeiras. Eu acho pouco pro Ciro Gomes. Ciro Gomes, sempre que pôde,
num passado muito recente, defendi o Lula. Bem feito pro Ciro Gomes. Ciro Gomes merece. Quando você tira o diabo pra dançar, não tem como o bailão terminar bem. Bem feito pro Ciro. O Ciro merece o que ele tá passando. O Ciro tá vendo na cara dura o PT comprar os apoios dele no Nordeste. Bem feito pro Ciro Gomes, eu acho é pouco. E esse apoio do Ciro Gomes custou 6 milhões de reais e foi entregue de avião a mando de Lula através de Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho vem aqui nas quintas, que é o dia da visita, pega as orientações, pega os bilhetinhos e executa os planos de Lula. Então ele pegou um avião. Esse avião, Denê, pro ouvinte saber o bastidor, ele chegou a cair. Esse avião caiu no meio do caminho, mas o dinheiro não se perdeu. Tinha um policial militar fazendo a escolta desse dinheiro. Mesmo assim, o avião caiu, o dinheiro foi recuperado e foi entregue ao Weverton Rocha, candidato ao Senado do PDT do Maranhão. O que acontece? Então daí, no Maranhão, o Ciro estava forte. O Lula percebeu isso. O Lula é esperto. Não achem que o Lula é burro. Não. O Lula tá dentro da cadeia coordenando tudo. Ó, no Maranhão o Ciro tá forte, então eu vou pagar o candidato Weverton Rocha do PDT pro PDT fazer campanha pro Haddad no Maranhão. E assim ele vai indo. E quando o Lula precisa de dinheiro, Denian, ele liga pro compadre dele, Valdemar da Costa Neto. Tá preso. Uma salva de palmas ao que o PT tá fazendo no país. Mais uma vez. O Valdemar dorme na papuda todo dia. Ele só dorme na cadeia e pode trabalhar durante o dia. O Valdemar Costa Neto, outro preso, 2 presidiários comandam a eleição presidencial no Brasil. O Valdemar Costa Neto, que controla o PR, o Partido da República, manda dinheiro que o Lula pede pra enviar pros locais. E o esquema é o mesmo da Lava Jato. O Lula tá fazendo o quê? Pagando com dinheiro sujo e prometendo cargo no governo. Então, é assim... eu não sei o que isso aí mexe com você do outro lado do rádio. Mas nós atingimos o fundo do poço. Agora sim, nós chegamos ao fundo do poço. Para quem achava que o fundo do poço não chegaria, pois ele chegou. Nós atingimos o ápice da barbaridade. É o caos político por completo, inteiro. E nós teremos um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, ao que tudo indica, salvo uma hecatombe, um tsunami eleitoral, o que eu não acredito. Nós teremos um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Por isso que o movimento de tentar angariar apoios para que o Bolsonaro vença no primeiro turno ainda continua. Se o Bolsonaro aparece com 31, ele tem mais do que 31. Tem mais, porque tem o eleitor silencioso do Bolsonaro, eu insisto nisso. Mas hoje, se fosse agora a eleição, nós teríamos um segundo turno entre Jair Bolsonaro, que está longe de ser a solução para o país, mas pior ainda, é o Fernando Haddad, que é o poste do candidato do PT que está preso em Curitiba. Curitiba é a capital do Brasil, não é Brasília. Alguém lembra do Temer? Você aí do outro lado do rádio lembra do Temer? Sabe o que o Temer anda fazendo? Não, né? O que o Temer fez na semana passada? Lembrou? Não, nem eu. A capital do Brasil é Curitiba. Porque Lula manda na eleição de dentro do cárcere. Parabéns pela matéria, Mark. Foi uma matéria que foi ao ar na TV Record e que finalmente mostrou ao país de que quem comanda hoje o pleito no Brasil é um criminoso. Um criminoso que conta com a parcimônia da Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Paraná, que acha que tá tudo bem de uma figura que não é advogado nos autos do processo se comportar como tal. É uma figura que conta com a parcimônia do Ministério Público, que não atua, não vai pra mídia do procurador Deltan Dallagnol. Peça o microfone e grite. Sua voz é ouvida. E conta com a parcimônia do Judiciário, menos por culpa da doutora Carolina Lebos e mais por culpa dos outros que não fazem chegar uma petição para que se possa tomar uma providência. É uma barbaridade. Daniel, que eu fico pensando o seguinte, se a Haddad ganhar a eleição, como o cenário está se desenhando, como é que vai ser esse governo, hein? Ele vai vir bater na porta da PF para fazer a transição, para despachar com o Lula? Como é que Lula vai ser será isso? solto, Mark. Eles vão fazer o Lula solto. O Lula vai subir a rampa junto com o Haddad. O Lula será feito chefe da Casa Civil. Mark, em março você tá fora do ar. Eu em fevereiro. Vamos rir pra não chorar. O momento é do ouvinte na Jovem Pan. Vai ficar o Terribas aqui tocando
Vai tocar aqui. Eu vou ficar aqui. Chico César, Gal Costa, Chico Buarque. Vai poder cantar só a música MPB. Boa. Aí a vinheta todo dia vai ser essa daqui, ó. Todo dia vai ser essa vinheta. E o ouvinte aí, Marcos? O Cavalcante aqui de Curitiba diz o seguinte: as reuniões do Haddad com Lula podem ser filmadas pela PF expostas ao público? Não, óbvio que não, porque daí se protege, há uma proteção, né, da comunicação do cliente com o seu advogado. O Haddad finge que é o advogado, o Lula finge que o Haddad é o advogado dele, a OAB finge que o Haddad atua como advogado, o Ministério Público também finge, porque não grita, o Judiciário finge que tá tudo bem e a gente vive num país de mentira em que um criminoso comanda a eleição de dentro da cadeia. O Marcelo, de Cascavel, diz assim: muitos não irão votar nos dois radicais, mas certamente no segundo turno, a maioria destes que votam no Alckmin, no Amoedo, não vão votar no PT. Daniel, sua análise qual que é sobre o segundo turno? Você acha que o Bolsonaro tem chance real ou o PT cresce a ponto de vencer a eleição? O Bolsonaro tem chance real. Haverá uma campanha de valores no segundo turno. É a campanha da honestidade contra o cárcere. E isso vai convencer muita gente. Acontece que é lamentável, é por culpa do próprio Estado brasileiro, as pessoas não têm culpa, mas nós temos um universo de uma multidão de milhões de pessoas no Brasil formada por analfabetos funcionais que não conseguem compreender o mínimo do que se passa no país. Mas é compreender nada do que se passa no país. Nós temos milhões de analfabetos funcionais. Nós temos pessoas que se vendem por um prato de farinha na região mais pobre do Brasil. E daí não adianta você querer consciência de quem não tem. E que é a prova disso, Dani? Aonde você acha, ouvinte, que vão ser usados esses 6 milhões de reais que o Lula mandou lá pro Maranhão? É pra pagar esse voto. É pra isso. A Luciana Pereira Lopes, aqui de Curitiba, pergunta sobre a Manuela Dávila. Ela diz que, na opinião dela, pior que o Haddad é a Manuela. E você conhece bem a moça, né, Dani? Não, a gente... Poxa vida, a Manuela de vice-presidente do Brasil, eu prefiro nem comentar. Eu não vou aqui opinar. Não dá, né? Não dá, não. Não. A gente se encaminha pra isso. Qual a chance de... Meu querido amigo Felipe Chemali me manda uma mensagem aqui. Tá nos ouvindo lá de Porto Alegre. Ele pergunta, mas o Alckmin não tem chance, na sua opinião? Eu acho que são muito pequenas as chances do Alckmin, porque para o Alckmin chegar ao segundo turno, ele precisaria destronar o Jair Bolsonaro e não o Fernando Haddad. O voto que iria para o Alckmin seria o do Jair Bolsonaro. E essa mesma pesquisa do BTG, Mark, mostra aquele que já está certo do seu voto e não muda de jeito nenhum. E o percentual mais alto é o do eleitor do Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro... ele não vai migrar, porque ele acredita de que é preciso romper com o que está aí, e o Bolsonaro representa o rompimento. Então é muito difícil pro Geraldo Alckmin. O Alckmin, com aquela velocidade que ele é peculiar, resolveu acordar faltando 9 dias para a eleição. Daí o Alckmin, que profere as palavras de forma muito correta, deixou pra última hora. O queridinho. É uma pena, mas é isso que vai acontecer. A nossa ouvinte, a Anitta, de Ponta Grossa, pergunta o seguinte: se você viu as manifestações do Ele Não esse fim de semana e como você avalia elas? Eu avalio que essas pessoas... a maioria ali é eleitor do PT. A grande maioria. E os outros que foram juntos serviram a engrossar o PT. Você que saiu aí com Ele Não porque é contra o Bolsonaro, você prestou um serviço ao Lula. Não, eu tava contra o Bolsonaro. Aí eu vi ontem, Mark, numa rede social, acho que foi no Twitter, dizendo assim: esse é um movimento pluripartidário. Pluripartidário? Esse é um movimento do PT. Pluripartidário. O que eu mais vi é bandeira Lula livre lá. Pluripartidário. Esse é um movimento do PT. Os petistas do meu Facebook estavam todos lá. E os outros tontos caíram. Mas enfim, cada uma se manifesta pelo que quiser. O que eu disse sobre o Ele Não, e vou repetir aqui, você não tem você que tem o hashtag Ele Não na sua rede social, você não é superior às demais pessoas, viu? Você não é dotado, você não toma banho de água benta,
você não é o detentor da moral, você não é a pessoa honesta, não, tá? Você não é uma pessoa que Deus escolheu e te colocou o dedo como se você fosse a alma super que você representa e tudo. Você pode até se achar assim, mas você não é assim. Mas você acha que por conta de outras pessoas não concordarem com você, faz com que as outras pessoas sejam menos do que você. Guarda pra vida, meu filho, é só a tua opinião. E os outros têm opinião divergente da tua. Ou você aprende a respeitar, ou já era. O que mais, Marcos? A Lorena aqui de Curitiba pergunta por que vocês nunca colocam o Amoedo nas pesquisas. Nós falamos aqui, o Amoedo tá com 5%. Ai, que Amoedo, gente? O Brasil tá caminhando pro caos e o sujeito vem me falar do Amoedo? Que Amoedo, velho? Que Amoedo? Você acha que lá no interior do Piauí alguém sabe quem é o Amoedo? Acorda pra vida. Acorda pra realidade. O Brasil caminha a 6 dias da eleição, onde a gente vai chafurdar na lama no ano que vem. Porque ganhando o Haddad, que país nós teremos? Um país dividido. Ganhou o Bolsonaro, um país dividido. Você acha que o Amoedo, todo respeito que eu acho o Amoedo o melhor candidato. Eu, Denian. O Amoedo, pra mim, na minha opinião, o Amoedo é o melhor candidato. Mas vai se catar o Amoedo, velho. Que Amoedo? Amoedo. Pelo amor, né? Não dá. Falar do Amoedo é igual falar do Álvaro, né? Coitado do Álvaro. O Álvaro vai terminar em último lugar. O Álvaro vai terminar em último lugar. Mais uma marca Não, tem o Boulos, não pode esquecer do Não, Boulos. o Boulos eu não nem conto. O Boulos e o Cabo da Ciolo. Ah, o Cabo da Ciolo. O Cabo da Ciolo é gênio, hein? Cabo da Ciolo é gênio. É. Glória. Ele fala, começa toda a pergunta Glória. O Cabo da Ciolo deu uma enquadrada no... Eu vi um vídeo. Deu uma enquadrada no Alckmin, no Haddad, foi bonita, né? O Cabo da Ciolo chegou assim, eu tô me referindo ao Alckmin, ao Haddad. Foi um prefeito que não fez nada. Agora eu tô falando especificamente pra você, Haddad. Agora, e quer vir aqui ser presidente? Ah, para com isso. Mas enfim. Ele falou que quando ele assumir a presidência, a primeira coisa que ele vai fazer é primeiro dar um grande glória a Deus. É verdade, ele deu esse entrevista. Não, mas no debate ontem ele falou que Deus falou pra ele que ele vai se eleger presidente. Tá bom. O final do telefone 2681, Denian, a Estela Brito, dizendo que ela não vota no Bolsonaro nem no PT. Tá bom. É isso aí, é o caminho do meio. Só que no segundo turno, a Estela Brito e todos nós teremos de ver o que nós vamos fazer com o país. Eu nem tô olhando pra agora, viu, Estela? Eu tô olhando ali na frente. É, porque o primeiro turno já tá desenhado. Vamos ser bem sinceros aqui. Vamos ver o que Vamos ser tem. bem sinceros. Vamos ver o que tem pra acontecer. Desenhado, né? Vamos ver o que tem pra acontecer. Se é possível uma subida vertiginosa, porque o Aécio, na última eleição, ele comeu todo mundo na reta final. Na última semana, o Aécio foi lá e... Só que não tinha um eleitor tão vinculado a um candidato como é o bolsonarista. Na eleição passada não tinha o elemento Bolsonaro na campanha. Nessa tem. E o eleitor do Bolsonaro, que é eleitor do Bolsonaro, não se mostra disposto a mudar o voto. Então nós teremos, ao que tudo indica, de fato, um segundo turno do Bolsonaro contra o Andrade, do PT. Eu só ia lembrar, Deni, que a pesquisa da eleição passada, a única que mostrou que o Aécio ia para o segundo turno foi a da véspera da eleição. Foi quase uma antes da boca de urna. Então, assim, a última semana, queira ou não queira, é decisiva mesmo. Então é a onda final, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que tá desenhado, é Bolsonaro e Haddad e o Brasil seja o que Deus quiser. A gente vai fazer um intervalo agora, na volta, vamos comentar aqui, vamos contar para os ouvintes da Jovem Pan os bastidores do debate do Grupo RIC, da disputa entre os candidatos ao governo do Paraná. Não sai daí que tu vai gostar. RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Agora são 7 horas e 59 minutos. Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa. No domingo, gente, no dia da eleição, nós faremos uma grande cobertura aqui na Jovem Pan. Eu quero fazer o convite desde já para que você sintonize o seu rádio, liga a tua internet, assiste a gente pelo YouTube, pelo ricmais.com.br. Eu, o Mark e o Terribas vamos abrir o microfone da Jovem Pan um pouquinho antes das 5 da tarde para contar, voto a voto, o resultado das eleições no Paraná e no Brasil.
Nós vamos explicar o resultado da eleição à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa, fazer junto com você uma análise da composição do nosso parlamento, os eleitos para o Senado no Paraná e nos demais entes da federação, nos demais estados e no Distrito Federal, e vamos, sobretudo, contar voto a voto na disputa ao governo do estado e à presidência da República. Não aquela totalização dos votos e aquela cobertura tradicional da política. Você fica meio acompanhando sem entender o que está acontecendo e tudo. A gente vai traduzir para você o resultado da eleição no domingo. Estou muito animado para essa cobertura, verdadeiramente. A Jovem Pan vai fazer a diferença em contar de um jeito verdadeiramente diferente a totalização dos votos. A partir de 4 e pouquinho da tarde, a gente já estará ao vivo aqui na Jovem Pan, antes já com boletins durante a nossa programação, mas o microfone aberto com cobertura total pouco antes das 5, né, Terribas? Isso aí, você vai acompanhar durante o Maratona da PAN aqui em Curitiba as informações, né, o que está acontecendo em cada ponto. E aí, a partir das 4h30, 4h45, a gente assume direto aqui, trazendo aí as informações. Você vai poder assistir pelo YouTube, pelo rickmais.com.br e aí também pelo Facebook da Jovem Pan. E nos ouvir, claro, na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa. Tá animado, Mark? Sim, vamos lá. Vai ser legal, né? Vai ser bacana. Vai ser bacana. Bom, vamos falar do debate aqui entre os candidatos ao governo do Paraná. Quando era 5 e pouco, mais ou menos, o debate começou às 6 horas, em ponto. 5 e pouco. 5h25, 5h30. O Ogier Buch, candidato do PSL, caiu do debate. Uma decisão da Justiça Eleitoral monocrática, tomada por apenas um julgador, entendeu que o candidato Ogier Buch não poderia participar de nenhum ato como candidato. Portanto, impôs ao Grupo RIC a retirada do Ogier do debate. Ele ficou de fora, uma pena, porque eu acho que o Ogier poderia ter contribuído para aumentar o nível do debate. O Ogier caiu da participação do debate. No domingo ele já conquistou uma liminar, hoje voltou a ser candidato tudo de novo. Mas na sexta-feira esteve fora. Aí o debate ocorreu entre o professor Piva, o doutor Rosinha, o João Arruda, a Cida Borghetti e o Ratinho Júnior. Eu imaginava um debate num tom mais, assim, de que teria que subir um degrau na agressividade do que eu achei que seria. O debate foi tenso, claro que foi. Mas eu imaginava que ele seria um debate um pouco mais quente. Foi um debate bastante pegado. Me parece que os candidatos conseguiram mostrar ao eleitor as suas diferenças. Saber quem é quem. O destaque do debate foi o professor Piva. Mas menos pelas ideias e mais pelo lado engraçadão, pelo né? ataque. O Piva, ele se transformou numa figura folclórica da eleição, como o Daciolo é no cenário nacional. O Daciolo está para a eleição presidencial, assim como o Piva está para a eleição local. Virou folclore. Mas o Piva deu umas pancadinhas lá nos adversários e tudo, mas não me pareceu o suficiente para mudar o que tá aí. O que você achou, Mark? Mesma coisa, Aninha. Eu achei que ia ser mais pegado, ia ter mais acusações, troca de farpas, até porque foi o que os candidatos prometeram, até que nas entrevistas que deram nesse jornal. Chico João Arruda amarelou, viu? Não vou falar com mimimi. Chico João Arruda ia entrar com os 2 pés no alto. Sabe como é que é o nome daquele volante do Palmeiras lá, que é expulso um jogo sim e o outro também? Como é que é o nome dele? Ele saiu. Felipe Melo. Felipe Melo tomou amarelo de novo o jogo. Eu achei que o João Arruda ia ser uma espécie de Felipe Melo, não foi. E o nome mais comentado foi o do Beto Richa, né? O Beto Richa ganhou o debate. Participou do debate inteiro. Todo mundo citava o Beto Richa no debate, querendo se afastar dele, né? Citava o nome do Beto pra fugir do Beto. E daí dividia em 2 grupos, né? Quem queria se livrar do Beto, quem queria imputar o outro que tava com o Beto Richa. E o debate assim seguiu. E Denian, e a participação do Ogier Buch, como você disse, já foi cancelada, foi aí desautorizada pela Justiça. E ele falou com a nossa equipe sobre esse assunto. Vamos escutá-lo. Como ela foi dada no limite de horário do início do debate, é uma coincidência,
muito importante, ela foi dada de forma que eu não tivesse sequer o tempo para o recurso. Neste instante, a decisão judicial é clara e me impede de fazer campanha. E o pessoal tá perguntando aqui, Denê, pelo WhatsApp, o que aconteceu de verdade? Da questão do Ogier? Juridicamente, o que aconteceu? Quem tenta tirar o Ogier a todo custo da eleição é o partido dele, aqui no Paraná, que é comandado pelo deputado federal Fernando Francischini. O jurídico do partido do Francischini, o jurídico do Francischini, tem empreendido uma luta para tirar o Ogier da eleição, sabe, que é até impressionante, assim, tamanho empenho, né? Mas um empenho, assim, uma garra para tirar o Ogier da disputa. Direito dele, faz o que achar que deve. O eleitor é muito inteligente, o eleitor percebe os bastidores, eu não preciso ficar falando aqui. E para tirar o Ogier. E me parece que obteve sucesso, né? Porque ao tirar o Ogier do debate, porque já não tem tempo de televisão, já não tem estrutura de campanha. Quando você tira do debate, você mingua a candidatura a nada. Você transforma num fiapo. Obteve sucesso o Francischini e o partido do Francischini aqui no Paraná. Denê, e muita gente perguntando aqui se é verdade a história do milho. Porque acontece, a câmera não mostrou o milho. A história do milho. Mas eu vi, você não viu? Vi. Ele tava com milho de verdade. Ele é uma espiga de milho, um pedacinho de uma espiga de milho, velha. Assim, tamanho de uma pilha. Sabe aquela pilha maior? Aquelas pilhas maiorzinhas, assim, aquela grandinha? Era uma pilha, um milho. Ele levou um pedaço de milho no bolso, o Piva. E mostrou pro ratinho o milho. Olha só, Denê, nós separamos esse trechinho pro ouvinte entender. Gênio. O Piva comparou o Ratinho ao jogador Neymar e pediu que ele explicasse como transformar milho em hambúrguer. Uma das falas de Ratinho no debate da Band, que virou meme na internet. Tem me lembrado aquele jeitão do Neymar, o senhor pula por cima dos assuntos. No debate da Band, o senhor explicou que vai investir violentamente nesse segmento, que vai ser um governo 4.0. O senhor até falou aquele dia lá, e isso está na internet, que o senhor vai criar as condições de transformar milho em hambúrguer. Eu não vou mostrar, mas eu trouxe aqui um pouco de milho. No final, vou pedir para o senhor se o senhor transforma mesmo milho em hambúrguer. O meu eu quero bem passado, por favor. Então, engraçadão, né? Eu não gosto de edição de debate. A gente só soltou esse trechinho, porque esse trecho não tem nenhuma importância na disputa. É só para mostrar o lado folclórico do Piva, que nós separamos. Edição de debate, assim, trechos de debate, eu não considero correto que nós usemos no ar. Acho que você usa no ar depois a avaliação de candidato, se for o caso, em tempos que se equiparem, mas edição de debate, sempre quando um editor escolhe qual trecho usar de um candidato ou de outro, eu penso que isso tende mais a gerar até uma injustiça com o candidato, com aquele ou com o adversário, do que efetivamente uma boa para o ouvinte. Então quem viu, viu. Quem não viu, passou. O debate não tem que ser editado. A gente viu o que aconteceu no debate de 1989 na TV Globo, que deu vitória ao Collor. Edição de debate não me gusta. Mas esse trechinho valia a pena botar, porque o Piva não tem nenhuma importância para a eleição, por isso que a gente selecionou. E o Piva bancou o engraçadão. O Ratinho respondeu assim, Mark. Você parece que dormiu com o Mazzaropi, né? Não sei de onde é que o Ratinho tirou o Mazzaropi. Ele deveria ter dito, dormiu com o Bozo, que é uma linguagem mais popular, né? Mas o Mazzaropi é um palhaço das antigas. O pai do Ratinho Júnior, o Ratinho pai, o apresentador, disse que sempre se inspirou e se inspira no Mazzaropi. Talvez venha daí a lembrança do Ratinho Júnior. Agora, o debate foi muito assistido. Audiência na televisão estratosférica, enorme audiência. Na rádio bombou, todo mundo que estava no trânsito ouviu o debate, e nas redes sociais da mesma maneira. Segundo a estimativa, de acordo com os números oficiais da audiência, o nosso debate falou para pelo menos 3 milhões de eleitores. E foi um debate bem bom para diferenciar um candidato do outro. O que mais, Marcos Souza? Denê, muita gente aqui nas redes sociais e no nosso bate-papo da live falando que nós somos parciais, que, enfim, essa ladainha que eles falam. Aqui não é imparcial não, amigo, aqui é um jornal de opinião, não é isso, Denê? Mas se você quiser jornalismo... Para começar, jornalismo imparcial não existe.
Você pode até achar que determinado jornalismo é imparcial ou não. Ele está fazendo uma coisa que você não está nem percebendo. Não existe imparcialidade jornalística. Existe leitura do lado que você está. Esse jornal tem lado, sim. Esse jornal tem lado. Tem lado. É o lado do interesse público. É o lado de quem opina, não pensando em ideologia, em partido ou em candidato, mas no interesse da sociedade, do cidadão. A gente tem lado. Se você não gosta de um jornalismo posicionado, de um jornalismo de verdade, você pode ouvir os outros aí. Uma escolha sua. Você não é forçado a nada. Mas você querer vender a ideia de uma imparcialidade, como se a imparcialidade fosse possível, não existe imparcialidade. Existe jornalismo isento no sentido de não ter lado partidário, mas de isenção quanto a partido, mas posição quanto a lado, sim. E nós temos lado, o lado do cidadão. E normalmente do cidadão que não consegue processar a informação. A gente tem um jornal que é muito mais explicativo do que necessariamente informativo. Assista um jornal de rádio aí, liga um outro aí, você vai ver que vai vir uma notícia atrás da outra, uma notícia atrás da outra, uma notícia atrás da outra, e ao final do noticiário vê o que você captou daquilo. Verdade mesmo, vê o quanto aquilo incorporou a sua vida. E o quanto que as pessoas que não têm o seu nível de escolaridade conseguiriam entender aquilo. A gente tem um jornal posicionado, um jornal que tem lado. Nós somos parciais, sim. Parciais ao lado do cidadão. E daí eles estão falando aqui que a gente não comenta a hashtag ele sim. Ele falou da ele não, a gente não comentou ele sim, eles estão revoltados. O que é pra falar dele sim? Acabei de criticar a ele não, portanto, se eu critiquei a ele não, eu tô dizendo que a ele sim tá melhor ainda. Cada um vai lá e professa a sua fé ideológica do jeito que achar que deve. Agora eu falo pros ouvintes que estão falando ele sim aqui, tudo bem, você tem a sua opinião, estão falando que ontem aconteceram várias manifestações Brasil afora, que em Curitiba teve uma grande carreata, e eu não duvido que seja grande mesmo. Mas olhem as fotos também do ele não, na Rua 15 de Novembro. Assim, não precisa acreditar em nenhum lado, mas assim, as duas foram grandes, o que significa que estamos polarizados. Você falar que a sua foi grande e a outra foi pequena, desculpa, é faltar inteligência. É que a pessoa vive só na bolha do Facebook dela e não olha para os lados. Você tem a manifestação do ele não foi bastante numerosa, mas ela foi numerosa porque gente que não é vinculada a partido político foi lá engrossar um movimento do PT. Foi lá de tonto. Foi de tonto. Aí você fez número a campanha de Moro preso, de Lula livre, de eleição sem Lula é golpe. Ao sair às ruas, a pretexto de criticar o Bolsonaro, você saiu para bater palminhas ao Lula. Você foi usado de massa de manobra pelo PT. Você que não é do PT, né? Você que é do PT curtiu horrores. Hashtag curti. Curti muito. Então, mas que teve gente que serviu de massa de manobra ao petismo, serviu. Por falta de aviso desse jornal, não foi. Foi lá, agora aguenta a bronca. A tua fotinho lá, atrás da tua foto, se você não desfocou o fundo, atrás da tua foto tem uma bandeira do Haddad. E tem uma bandeira do Lula livre. Tem aquela cara do Lula que é tipo, que nem o... Que é só preto e branco, sabe? Faz parte do jogo. Vamos para o intervalo, Terribas? Vamos para o intervalo. E a gente volta na sequência com mais notícias. Rick Mais Notícias. Agora 8 horas e 17 minutos, não perca a sua hora, 8h17, nós estamos de volta para te contar que uma pesquisa revelou que a TV é mais forte que as redes sociais para decidir o voto. Segundo o levantamento do Instituto Ipsos, na hora de se informar para escolher o novo presidente do país, os brasileiros preferem os meios tradicionais. Quase metade deles, 48% dos entrevistados, consideram que os debates de TV trazem informações importantes e os demais meios. A pesquisa ainda revelou que 47% dos eleitores escolhem a propaganda eleitoral na TV como o meio mais importante na hora de decidir em quem votar para presidente. A opinião de amigos e familiares ficou em terceiro lugar, com 23% da preferência. Notícias de portais e comentários nas redes sociais tiveram a preferência apenas de 14% dos entrevistados, seguidos aí por propaganda eleitoral no rádio, 9%, comentários dos aplicativos de mensagens instantâneas, 5%, e vídeos no YouTube, 4%. Para o diretor de opinião público da Ipsos, Danilo Cersosismo, o brasileiro ainda não consome informações pelas redes sociais.
A televisão é um hábito arraigado na vida do brasileiro. E este é um processo também que está em mudança. As plataformas de consumo de comunicação e informação vêm mudando. Penso que as redes sociais, elas têm um papel de mobilização política ainda muito restrito às pessoas com escolaridades mais altas. O que a gente vê muito é a disseminação, por exemplo, de fake news, mas não necessariamente o consumo de informação relativa às eleições. É muito provável que o Brasil siga a tendência mundial em que as redes sociais e a internet tenham mais peso nos próximos anos. A Ipsos entrevistou 1.200 pessoas em 72 cidades das 5 regiões do país de 1º a 11 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. 8h19 agora, T. Vambora? Vambora, né? Amanhã a gente tá de volta cedinho aqui na programação da Jovem Pan. Então vambora. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau.